Capítulo 7. Alexandre Balas, de posse pacífica do reino da Síria, pela morte de Demétrio, despôs a filha de Ptolomeu Filometer, rei do Egito. Grandes honras prestadas por Alexandre a Fônatas, sumo sacerdote. 506. 1 Macabeus 11. Depois que o rei Demétrio, como dissemos, morreu na batalha e Alexandre Balas, por sua morte, se tornou senhor de toda a Síria, este escreveu a Ptolomeu Filometer, rei do Egito, para pedir-lhe a princesa Cleópatra, sua filha, em casamento, dizendo que era muito justo, visto que Deus lhe havia concedido a graça de vencer Demétrio e reconquistar o reino de seu pai, que ele o recebesse como aliado quando outras considerações não o tornassem indigno disso. Ptolomeu recebeu essa carta com satisfação e respondeu que tivera conhecimento, com bastante prazer, de que ele voltara aos seus domínios, os quais lhe pertenciam com justo título, e de boa mente lhe dava a sua filha. Ele devia apenas vir a Ptolemaida, para onde ela seria levada, a fim de lá celebrarem as bodas. Tudo isso se realizou. Ptolomeu deu como dote à filha uma soma digna de tão grande rei. Alexandre escreveu a Jonatas, sumo sacerdote, convidando para o casamento. Ele compareceu, deu magníficos presentes aos dois reis e foi por eles recebido com grandes honras. Alexandre obrigou-o a mudar de trajes para vestir o manto de púrpura, obrigou-o a sentar-se perto dele, no trono, e ordenou aos seus principais oficiais que o levassem pela cidade, clamando que o rei proibia a quem quer que fosse dizer algo contra ele ou causar-lhe algum desprazer. Tantos favores mostraram a todos o prestígio de Jonatas perante o rei, e os seus inimigos, que tinham vindo para acusá-lo, retiraram-se, temendo que o mal que lhe desejavam viesse a cair sobre eles próprios. O afeto que Alexandre lhe dedicava era tão grande que esse príncipe o considerava o homem a quem mais estimava sobre a terra. Capítulo 8. Demétrio Nicanor, filho do rei Demétrio, entra na Cilícia com o exército. O rei Alexandre Balas dá o comando de seu exército a Apolônio, que injustamente ataca Jonatas, sumo sacerdote. Jonatas o derrota, toma Azoto e incendeia o templo de Dagon. Ptolomeu Filometer, rei do Egito, vem em auxílio do rei Alexandre, seu genro, que LH arma emboscadas por meio de Amorno. Ptolomeu tira LH a filha e a dá em casamento a Demétrio. Os habitantes de Antioquia recebem Ptolomeu, e expulsam Alexandre, que retorna com o exército. Ptolomeu e Demétrio combatem e vencem Alexandre. Ptolomeu, muito ferido, morre, porém antes vê a cabeça de Alexandre, enviada por um príncipe árabe. Fônatas cerca a fortaleza de Jerusalém e aplaca com presentes o rei Demétrio, que concede novas graças aos judeus. Esse príncipe, vendo-se em paz, dispensa os seus antigos soldados. 507. No ano 165, Demétrio, cognominado Nicanor, filho do rei Demétrio, tomou sob pagamento um grande número de soldados que Lastene, de Creta, lhe forneceu, embarcou nessa ilha e foi à Cilícia. Essa notícia deixou muito perturbado o rei Alexandre Balas, que então estava na Fenícia. Ele partiu imediatamente para Antioquia, a fim de prevenir-se antes da chegada de Demétrio, e deu comando de seu exército a Apolônio Davo. Esse general avançou para Âonia e mandou dizer a Jonatas, sumo sacerdote, que era estranho que ele fosse o único a viver à vontade e em paz sem prestar nenhum serviço ao rei, que não permitiria por mais tempo a censura que todos lhe moviam de não obrigá-lo ao cumprimento do dever, que ele não se iludisse na esperança de que não o poderiam atacar nos montes. Que, se de fato ele era valente e tinha confiança em suas forças, como queria que se pensasse, viesse então à planície para encerrar aquela questão por meio de um combate, cujo resultado haveria de mostrar qual dos dois era o mais valente, que ele estivesse avisado de que tinha os melhores soldados, recrutados em todos os lugares da terra, os quais estavam acostumados a vencer, e que aquele combate se daria num lugar onde se teria necessidade de armas, e não de pedras, e onde os vencidos não podiam esperar a salvação pela fuga. Jonatas, irritado com tais bravatas, partiu imediatamente de Jerusalém com 10.000 homens escolhidos, acompanhado por Simão, seu irmão, e foi acampar próximo da cidade de Jope. Os habitantes fecharam-lhes as portas. Vendo, porém, que ele se preparava para forçá-las, abriram-nas.
Quando Apolônio soube que ele havia se apoderado da cidade, marchou por Azoto com 8.000 soldados de infantaria e 3.000 de cavalaria. Em seguida, aproximou-se de Jope em marchas pequenas, sem rumor, e depois afastou-se um pouco para atacar Jonatas na planície, porque confiava na sua cavalaria. Jonatas avançou e o perseguiu até Azoto. Apolônio, mal viu na planície, mudou de ideia e mandou sair ao mesmo tempo 1.000 cavaleiros de uma emboscada que havia preparado numa torrente a fim de atacar os judeus pela retaguarda. Jonatas, que previra o movimento, não se admirou. Formou um batalhão compacto, em quadrados, para poder resistir de todos os lados, e exortou os seus a mostrar toda a sua coragem naquela eventualidade. O combate durou até a tarde. Jonatas deu o comando de uma parte do exército a Simão, seu irmão, e ordenou às tropas perto dele que se cobrissem com os escudos, para receber os dardos da cavalaria inimiga. Eles fizeram assim, e a cavalaria gastou todos os seus dardos sem conseguir causar-lhes mal algum. Quando Simão viu que os inimigos estavam cansados por terem lançado tantos dardos inutilmente o dia todo, atacou-os com tanta violência, principalmente a infantaria, que os derrotou. A fuga atemorizou também a cavalaria, e assim ela foi desbaratada e fugiu desordenadamente. Jonatas os perseguiu até Azoto e matou um grande número deles. O resto refugiou-se no templo de Dagon, mas ele entrou na cidade e mandou incendiá-la, fazendo o mesmo com as cidades da vizinhança. Também não respeitou o templo e o incendiou, e assim morreram queimados todos os que nele se haviam refugiado. O número dos inimigos que pereceram nesse dia, tanto pelas chamas quanto pelas armas, foi de 10.000 homens. Jonatas, ao sair de Azoto, acampou próximo de Asquelon. Os habitantes ofereceram-lhe presentes. Ele os recebeu, agradeceu-lhes a boa vontade e retornou vitorioso a Jerusalém, com ricos despojos. O rei Alexandre Balas mostrou-se satisfeito com a derrota de Apolônio, porque este havia atacado o seu amigo e os seus confederados contra a sua vontade. E, para mostrar a Jonatas em que estima ele tinha o seu valor, mandou-lhe um broche de ouro que somente os parentes dos reis podiam usar e deu-lhe perpetuamente a Caron e seu território. 508. Nesse mesmo tempo, o rei Ptolomeu Filometer veio a Síria com forças de terra e de mar, em socorro de Alexandre, seu genro, por ordem de quem todas as cidades o receberam com alegria, exceto Azoto, que lhe fez grandes queixas de Jonatas, por ele haver incendiado o templo de Dagon e todo o país, passando a ferro e fogo, ao que esse rei nada respondeu. Jonatas dirigiu-se a Jope, onde ele estava, e foi muito bem recebido. Depois de acompanhá-lo até o rio de Eleutério, voltou a Jerusalém com ricos presentes, ofertados pelo príncipe. 509. Enquanto Ptolomeu estava em Ptolemaída, pouco faltou que não perecesse numa emboscada que Alexandre lhe armará por meio de Amônio, seu amigo. Mas ele descobriu e escreveu a Alexandre, dizendo que punisse aquele traidor como merecia. Vendo que ele não fazia caso, não duvidou em pensar que fora o próprio Alexandre o autor de tão grande traição e ficou irritado contra o pérfido príncipe, que já se tornara odioso aos habitantes de Antioquia por causa desse mesmo Amônio, que lhes havia feito muito mal. O detestável ministro de tão negra ação não deixou, no entanto, de receber o castigo que merecia. Tendo-se vestido de mulher, para se salvar, foi morto nessa ocasião, perdendo a vida de forma vergonhosa, como diremos mais tarde. 510. Ptolomeu, arrependendo-se da aliança que fizera com Alexandre e de havê-lo ajudado, tirou-lhe a filha e enviou embaixadores a Demétrio para oferecê-la a este em matrimônio, com a promessa de restaurá-la no seu reino. Ele recebeu o oferecimento com grande alegria, e assim, nada mais restava a Ptolomeu senão persuadir os de Antioquia a receber esse jovem príncipe, contra o qual estavam indispostos, por causa da lembrança do que haviam sofrido sob o reinado de seu pai. E eles, devido ao ódio que sentiam de Alexandre, por causa de Amônio, resolveram, sem mais, expulsá-lo da cidade. Alexandre retirou-se para a Cilícia, e Ptolomeu Filometer entrou em Antioquia, onde foi saudado como rei pelos habitantes e pelo seu exército. Por isso foi obrigado a permitir que lhe colocassem na cabeça 2 diademas, um de rei da Ásia e outro de rei do Egito.
Mas ele era naturalmente justo, muito prudente, moderado e pouco ambicioso, e não queria ofender os romanos. Por essa razão reuniu todos os habitantes dessa grande cidade e os persuadiu a receber Demétrio como rei, garantindo-lhes que, por lhe dever Demétrio muitas obrigações, este esqueceria a inimizade que houvera entre seu pai e eles. A isso ele acrescentou que o orientaria sobre a maneira de bem governar recomendar-lhe-ia que nada fizesse que fosse indigno de um príncipe. Quanto a ele, contentava-se com o reino do Egito. Assim, esse sábio rei os persuadiu a receber Demétrio.